Prejudicado. Próximo inscrito, vereador Aldonei Machado. E saudar de forma oficial, já saudei antes na tribuna, né, vereadora Gladys, sua presença. A Gladys, olha aí, ó. Obrigado pela presença. Com a palavra, vereador Aldonei Machado. Bom dia, presidente, bom dia, nobres colegas, pessoal todos que nos acompanham pelas redes sociais. Seja bem-vinda, ex-vereadora Gladys Frisso. Bom dia. Olha aí, ó, viu? Quinta saudação. Muito bem. Pessoal, hoje, no meu grande expediente, quero falar de um assunto bem importante que a gente vem trabalhando muito forte, né, nos últimos dias, nas últimas semanas, indo a campo, fazendo um trabalho no interior, que é a questão das visitas, ensinando os nossos produtores, os nossos agricultores, na emissão da nota fiscal eletrônica. Já estivemos com reuniões na comunidade de São Francisquinho, lá no interior de Criúva. Tivemos reuniões lá em São Jorge da Mulada, também na Criúva. E o que a gente está fazendo nessas reuniões, colegas? Estamos levando conhecimento aos nossos agricultores. Nós, nos últimos meses, tivemos a notícia que não vamos mais trabalhar com o talão de agricultor, o talão que a gente usou por muitos e muitos anos, nossos avós, pais, e agora nós adotamos a nota fiscal eletrônica. Quero fazer uma saudação especial ao meu amigo José Dirceu Gonçalves do Reis, lá dos Dalanho, que está aí nos acompanhando também. Seja bem-vindo, meu amigo velho. E estamos levando esse conhecimento para os agricultores porque muitos não conhecem, vereadora Sandra, como fazer a nota fiscal eletrônica. É um processo para nós, talvez mais jovens, um processo simples, fácil, mas para os agricultores ele é muito difícil ainda, ele é burocrático. A gente observou isso na reunião em São Francisquinho, a gente observou isso lá na reunião da Mulada, e cada vez mais a gente vai buscar levar isso para os agricultores em outras regiões. A Secretaria da Agricultura fez uma reunião em Vila Seca também, fizeram uma reunião no João Pilate, em Criúva, e agora, amanhã, nós teremos uma reunião, esse curso também na comunidade dos Dalanhos, na próxima semana, na comunidade de Aparecida, em Vila Seca, e depois, posteriormente, na comunidade de São Gotardo, em Vila Seca também. O que a gente fala os agricultores, o que a gente mostra para eles nessas reuniões? Como fazer a nota fiscal eletrônica, que é o fundamental, mas também a gente fala da declaração anual de rebanho, que tu pode fazer agora também tudo via aplicativo. E também nós estamos falando também sobre o GTA. Nós que temos, quem laça nos torneios, quem tem cavalo, que tem que transportar um animal, tu tem que ter o GTA. Então, também nós estamos ensinando os produtores a fazer a emissão do GTA também. Outro assunto que a gente tem comentado bastante nesses cursos é que muitas dessas localidades estão nas bacias de captação, colega Sandro Fantinel. E eles, como nós atualizamos a nova Lei das Águas, nós estamos levando para eles também conhecimento, falando sobre essa nova Lei das Águas, que foi aprovada por essa Câmara de Vereadores, colega João, e que levou mais modernidade, mais segurança para os nossos agricultores. Então, a gente tem acompanhado e tem visto que os agricultores estão felizes, né? Ficam muitos no início lá, né? Com todas aquelas dúvidas que com certeza eles têm, mas depois no final, quando a gente mostra para eles como é que é, a gente mostra que os filhos podem estar lá ajudando, fazer, e temos observado também, a minha assessoria tem me acompanhado, a gente tem observado que... O seu tempo está garantido, vereadora Aldonei Machado.
Retorna a palavra ao vereador Adonei Machado, da tribuna. Obrigado, presidente. E a gente tem notado a grande participação de jovens. Vários filhos, netos de agricultores estão participando. Então, realmente, esse assunto é importante e eu acredito que temos que andar por todo o interior. Temos que andar por todo o interior para poder levar, né, conhecimento para os nossos agricultores, que é isso que eles precisam. De imediato, sua parte, vereador Sandro Fantinel. Obrigado, vereador Aldonei, pela parte e parabéns aí pelo empenho, pelo trabalho. É isso aí, a gente tem que se unir nessa questão ali dos agricultores. A questão da nota fiscal eletrônica ainda é um problema para muitos deles, né? Precisamos dar toda a atenção possível. A questão ali que ultimamente deu uma grande polêmica e está dando, né, que é a questão ali da retirada da servidora que fazia o GTA ali em Vila Seca, né? E que a gente até o presente momento não entendeu por que isso aconteceu, né? A gente sabe que essa servidora, para fazer esse atendimento extra, ela tinha um FG, né? E por motivo que ninguém sabe, esse FG foi retirado. E por isso essa servidora não está mais prestando esse serviço e os pecuaristas estão todos eles preocupados porque agora tem que vir até a cidade ou até Criúva para poder fazer a documentação dos animais. Então, gostaria que a administração desse uma analisada nessa questão. Eu sei que estão se empenhando ali na questão do Estado para a formação de um novo técnico que vai fazer esse serviço, mas até que esse técnico não esteja formado e contratado, seria importante devolver esse FG para que essa pessoa pudesse ficar fazendo esse atendimento até a chegada do novo servidor, né? Então, a gente está de olho na questão aí. Obrigado, vereador. Verdade, colega Sandro Fantinel, e eu tenho, desde a primeira semana que eu soube, isso aí nós já estamos indo para a terceira, quarta semana que nós não temos mais esse serviço na subprefeitura de Vila Seca, que foi um serviço que foi conquistado há anos atrás, né, no último mandato do prefeito Adiló, foi conseguido esse serviço tanto em Vila Seca, Criúva e Vila Oliva, que auxiliou muito esses agricultores por eles não precisarem se deslocar até a cidade, e agora por uma infelicidade de alguns abençoados aí que resolveram, que se acham, sei lá, que podem fazer mudanças à reveria sem pensar nos agricultores, acabaram prejudicando os agricultores. Então, a gente todo dia recebendo ligações, nos cobrando, né, batendo bastante na administração por causa de um erro de uma pessoa que daqui a pouco não pensou na questão de prejudicar os agricultores, do como eles iriam sofrer. Eles estão indo na Criúva hoje, está tendo uma sobrecarga na subprefeitura de Criúva, né? A gente já vem conversando com o pessoal de lá, estão sofrendo sobrecarga, Vila Oliva também, e muitos têm que vir para Caxias, colega vereador Caleb. Tem que vir aqui na inspetoria. Olha o deslocamento, né? Pessoas daqui a pouco de idade que estavam acostumadas, né? E tem que vir à cidade. Sua parte, colega Sandra Boneto, depois Caleb. Obrigada, vereador Aldonei. Eu queria te dar os parabéns por tu estar fazendo essas reuniões no interior, levando informação. Desde o ano passado também eu faço reuniões no interior, justamente levando as informações que o interior precisa. Às vezes, por diversas vezes, o pessoal do interior não conhece muito bem o que é necessário fazer na questão da legislação ambiental. Por isso, a gente levou até eles os secretários de meio ambiente. Às vezes, eles têm dúvidas referente à questão de obras. Então, a gente levou o secretário de obras. Isso tudo para quê? Para ter a informação na mão do agricultor. E o agricultor, hoje, está saindo, os jovens estão saindo de casa para estudar, para retornar para cultivar a terra. Só que esse incentivo precisa ser dado com maior afinco para que eles cultivem a terra, justamente porque a nossa agricultura é a agricultura familiar, é quem põe a comida na mesa, né, vereador Aldonei? Então, a gente precisa dar mais condições para esses agricultores para que realmente eles fiquem. E uma das alternativas é
dar informações, prestar esclarecimento, fazer com que eles entendam algumas coisas que, às vezes, eles não têm tanto conhecimento e que, como o senhor diz, eles precisam sair da Criúva para vir até Caxias para saber de algumas coisas que a gente poderia já informar. Então, parabéns por essas reuniões e continue fazendo isso, porque o nosso interior agradece. Se hoje a gente tem comida na mesa, justamente é porque tem agricultores ainda produzindo lá na agricultura familiar. Parabéns. Obrigado, colega vereadora Sandra. No momento, declaração de líder do PSDB, presidente. Continua em declaração de líder da bancada do PSDB o vereador Adonei Machado, da tribuna. Sua parte, vereador Caleb. Vereador Adonei, ele parabenizar pela iniciativa, né, de levar informação a quem está no campo. E, de fato, quando a gente fala quem está no campo, parece distante, longínquo, e de fato é, né? Criúva, 60 km de Caxias do Sul. Essa semana eu falava com um morador, um amigo da cidade de Juí, e contava a ele que dentro de Criúva nós temos mais de 1.000 quilômetros de estrada de chão. Ele não acreditou. Eu disse para ele, pois é. E nós, Criúva, em tese, né, geograficamente pertenceria muito mais a São Marcos do que a Caxias. Mas Caxias tem orgulho de ter Criúva como distrito e certamente Criúva é motivo de orgulho não só para o caxiense, mas obviamente para quem nasceu naquela região, né? Dalanhos, São Gotardo, etc. Mas acho que o seu trabalho é muito importante. O senhor falou uma frase que é a chave de todo esse trabalho que o senhor está fazendo. O jovem que está lá. É dar essa perpetuação, é fazer essa transmissão de legado do trabalho rural. A gente sempre tem que lembrar, né? Se não for o produtor rural, se não for o agricultor, se não for o pecuarista, a pessoa que está lá no campo trabalhando, a comida não chega aqui. As pessoas, tem gente que acha que a comida nasce na gôndola do mercado, né? Na prateleira do mercado. Não é assim. É em razão dele, é a razão do agricultor, da agricultora, de quem levanta cedo, acorda tarde, vai dormir tarde, perdão, fica de sol a sol trabalhando e os filhos precisam fazer esse legado. Então, que bom que o senhor está levando essa informação e a gente precisa verificar essa questão que o vereador Fantinel trouxe. O senhor também se demonstrou como apoiador, da mesma forma somos esforços para isso, para que esses agricultores não precisem vir até Caxias do Sul, possam resolver lá, né? Imagine 2 horas de viagem para resolver um assunto que pode se resolver estando presente lá na sua região. Parabéns mais uma vez pelo seu trabalho e que nós possamos ter muito sucesso com nossos agricultores em Caxias do Sul. Perfeito, obrigado, colega vereador Caleb. Isso é uma pura verdade. Criúva a Caxias são 60 km e é um deslocamento grande. Então, a gente tem que manter esse serviço no interior para esses agricultores não precisarem deslocar. Eu venho cobrando, inicialmente comecei a cobrar o subprefeito de Vila Seca, Sandro Fantinel, sobre essa questão dessa rateada que foi dado lá. Cobrei o secretário de Obras também e tenho cobrado diariamente o secretário de Agricultura, né, para que nós consigamos urgentemente dar esse curso para esse profissional, para esse servidor. Né, isso aí agora depende do Estado, esse curso. Vai demorar mais alguns dias, então eu peço escusas, desculpas, perdão aos agricultores da região de Vila Seca por essa falha nossa da administração, secretários, subprefeito, vereador, enfim, todos nós somos culpados por isso que aconteceu aí, por uma decisão, né, de alguém que não pensou nas consequências lá na frente. Também quero aproveitar e falar mais um pouquinho sobre agricultura. Na última segunda-feira, dia 15 de junho, lá na cidade de São Marcos, tivemos uma importante audiência pública relacionada ao alho. Até eu queria parabenizar a Franciele Motter, que é a presidente da Associação dos Produtores de Alho daqui do estado, e ela nos convidou para estar presente nessa audiência pública, no qual foi tratado desse produto que é tão importante para nós, na região ali de Criúva, que temos grandes produtores de alho, né, a região de São Marcos. São Marcos é a segunda cidade que mais produz alho, né? Então, nós temos que valorizar esses produtores, que hoje estão sofrendo uma barbaridade. Uma parte, vereador Adonei, com o alho que vem da Argentina. Esse alho que está vindo da Argentina, colegas, ele está vindo com um preço abaixo, né, muito abaixo do preço de produção nossa aqui na região. Então, como é que eles chamam o DUP, né? E que antigamente a China já fazia. E o que os produtores querem? Que a gente consiga, através do governo federal, que o governo federal faça o que foi feito com o alho da China no passado. Faça o sistema antidumping com o alho da Argentina, para que esse alho não entre
aqui no país abaixo do preço, né, que nós, produtores, gastamos para produzir o alho. E eu, quando a Fran me chamou para essa reunião, eu já me recordei lá do meu tempo de guri, lá com meus 10, 11 anos, quando nós plantávamos alho lá em Criúva, colega Juliano. Meu pai, na época, tinha uma tobatinha, ele ia com aquela tobatinha arando a terra lá, e depois ele vinha com uma pasada para um lado, uma pasada para o outro, fazendo os canteiros. Era assim que nós plantávamos alho no início. Depois começou a vir o trator, veio a encanteiradeira, e aí ficou mais fácil. Mas esse mais fácil, nós tínhamos que depender de um vizinho que tinha o trator, e ele fazia os canteiros, e esses canteiros ficavam daqui a pouco uma semana, 2, 1 mês, exposto ao sol, aos intempéries, à chuva, ao frio, e essa terra ela ficava dura. E quando tu ia meter o dedinho na terra, tu tem que plantar o alho, tem que pegar o alhozinho, a sementinha, e plantar ele, com a raizinha para baixo, o teu couro da tua cutícula subia na metade do dedo. Isso dói, né, Fantinel? E eu passava por isso. Eu me recordo, naquele tempo, tu ficar de joelho acrocado lá, o dia inteiro plantando alho, né, com frio, com calorão, né, e é uma recordação, eu disse, não, Fran, eu vou para essa audiência pública, porque eu sei, eu tenho conhecimento como é que é sofrido para esses agricultores. Claro, hoje nós já temos uma máquina que ela colhe, a precisão do plantio ainda não é tão bom que nem o manual, mas já tem uma máquina que planta, tem uma máquina que colhe, tem uma máquina que amarra, então melhorou muito, mas no meu tempo, na minha época de guri, quando a gente fazia esse serviço, era tudo manual e era sofrido uma barbaridade. Então, tinha alguns deputados estaduais presentes nesse encontro lá na cidade de São Marcos, muitas autoridades, tinha o secretário de Agricultura de Caxias do Sul, tinha o presidente do sindicato, enfim, e agora foi elaborado um documento e no dia 30/6 e dia 1/7, essa associação estará em Brasília entregando esse documento lá no governo federal, entregando para a bancada gaúcha, para o presidente da bancada gaúcha lá, o senhor deputado Afonso Ram, para que nós possamos cobrar do governo federal um apoio nessa questão contra o alho argentino, que está nos judiando uma barbaridade. Sua parte, colega Juliano Valim. Vereador Aldonei, parabéns pelo tema. É sempre importante quando a gente vê vereadores sempre atuantes em todos os segmentos, e o senhor é uma pessoa que a gente acompanha sempre pelas redes sociais, não tem canto, né, do município de Caxias do Sul que o senhor não tem demanda, que está sempre envolvido, mas principalmente aquela região da Mulada, Criúva, porque, para começar, é distante, né? Se você observar, é quase São Marcos. Então, muitas vezes as famílias, quanto mais distante aqui do centro de Caxias, são mais desassistidas. Então, é importante quando tem vereadores que se dedicam muito para essas comunidades interior, tanto a agropecuária, incentivo à agricultura, das hortas comunitárias, enfim, todos os segmentos na parte urbana. E o senhor aqui, como vereador Fantinel, são vereadores que eu tenho orgulho de ver, que são muito ativos, porque os agricultores são muito carentes nesse sentido. E o senhor é uma pessoa que eu tenho orgulho, e parabéns, continue sempre representando muito bem essa categoria aí, porque eles merecem. E é um tema muito importante esse que o senhor traz hoje, aí, que é do alho, que praticamente todas as famílias, né, utilizam sempre esse produto aí na sua cozinha, no seu lar, no seu restaurante. Parabéns e continue forte nessa caminhada aí em prol da sociedade caxiense e do interior. Obrigado, vereador. Essa questão do alho, nós tínhamos 2.500 famílias que produziam alho. Conversamos ontem, eu e o vereador Fantinel, na região da região dele, de Fazenda Souza, hoje não tem mais nenhum produtor. Então, desses 2.500 famílias que produziam alho, o colega Cristiano Becker, hoje temos apenas 400. Então, cada vez o pessoal não tem esse estímulo, não tem uma garantia, né, de que vai produzir bem, que vai conseguir vender bem, se quando vende não sabe se vai receber, então, e ainda tem essa concorrência desleal de alho de outros países vizinhos aí que vem com preço muito abaixo, né, e aí acaba prejudicando todos os nossos produtores, que não são grandes produtores. A gente está falando aqui dos pequenos, aqueles pequenos produtores familiares. A gente não está falando do agro, do grande produtor, daquele de milhões e milhões de hectares. Não, nós estamos falando daquele pequeno produtor lá da Mulada, aquele pequeno produtor lá de Vila Seca, lá de São Gotardo, lá de Vila Oliva,
aquele pequeno produtor que gera o alimento familiar, que sustenta a cidade com a agricultura familiar. Esse sim nós estamos lutando e estamos defendendo esses agricultores. Era isso, presidente, novos colegas, muito obrigado. Obrigado, vereador Adonei Machado. A próxima declaração de líder é da bancada do Republicanos, momento que transmito a presidência.